Sejam bem-vindos à última sessão desta manhã, agora dedicada ao setor do retalho. Centrado na resposta aos canais de venda tradicionais e perante uma realidade multicanal que se impõe, o retalho atravessa uma fase de disrupção de paradigma que obriga a mudanças em toda a cadeia de valor para responder a um consumidor informado e exigente que quer uma experiência de compra com integração de canais de venda, diversidade de oferta, qualidade e personalização. E eu passo desde já a palavra à keynote speaker deste painel, Manuela Vaz, Retail Lead para Portugal, Angola e Moçambique, da Accenture. Muito bom dia. Antes de mais, dizer-vos que é um enorme prazer estar aqui hoje convosco, neste que é um evento muito significativo nas áreas de tecnologias de informação e comunicação e new media em Portugal. Num ano que andei por cima, a entidade organizadora, a PDC, está de parabéns, porque faz 30 anos, para partilhar convosco o que são as tendências do retalho, que é um setor que me apaixona, onde tenho trabalhado, e numa área que é a minha área de base, que são as tecnologias de informação. O desafio é fazer isto em 15 minutos e, portanto, o mote para hoje é o consumidor digital está ao leme. E, portanto, quem é que dá ou quem coloca o leme neste consumidor digital? Quem lhe diz, quem lhe dá o poder para ditar o caminho, para dizer o caminho? E são então a evolução, a revolução, a transformação das tecnologias de informação, que é o que nos traz cá hoje. Portanto, o retalho era uma coisa simples, o cliente quer um produto, vai à loja, compra, o retalhista compra por grosso, enfim, tem um sortido e um preço adequado, vende ao cliente. Portanto, era assim há uns anos atrás. Já não é assim, como todos que estamos nesta sala e que provavelmente trabalhamos em retalho saberemos, estamos claramente perante uma disrupção neste paradigma. E esta disrupção acontece porque o consumidor mudou, o cliente é outro, é diferente. Nós conseguimos identificar claramente um ponto de viragem no início dos anos 90, com o aparecimento daquilo que nós denominamos a primeira wave, a primeira onda, que foi, de facto, o aparecimento da internet no PC. Consideramos depois uma segunda onda nos anos 2000, que é introduzida muito por estes senhores que tiveram a amabilidade de nos convidar para estar cá, a era da mobilidade, e depois uma terceira onda que estamos a assistir agora, dos living services, que no fim do dia o que nos traz é a internet das coisas, os wearables, que nós começamos a ter tecnologia embebida na nossa roupa, na nossa casa, no nosso carro, no mundo que está à nossa volta. E isso, portanto, toda esta evolução, esta transformação do panorama digital muda a maneira como vivemos, como interagimos e, portanto, muda-nos como consumidores e como clientes. Os reptos mantêm-se, tanto para o consumidor como para o retalhista, mas a complexidade é substancialmente superior. Nós temos o cliente que continua a querer uma proposta de valor adequada ao preço certo, portanto, continua a balancear produto-serviço com conveniência ao preço que está disposto a pagar, só que o produto-serviço, enquanto que tínhamos aqui há uns anos os produtos na loja, neste momento temos uma oferta absolutamente enorme à disposição do consumidor. Nós fazemos uma pesquisa na Amazon por torradeira e aparecem-nos 6.000 referências. Portanto, a oferta e a forma de pesquisar é completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. Redefiniu-se também, o consumidor redefiniu-nos o significado de conveniência. Nós tínhamos há uns anos que conveniência era uma loja próxima, ou então que ficava aberta até um pouco mais tarde. Hoje, conveniência significa que eu posso ter o produto que quero, quando quero, à hora que quero, nas condições que me interessa, fazendo o processo de compra no dispositivo, começando e terminando no dispositivo que mais me convém. Quero que me venha chegar a casa, que o produto me chegue a casa, na janela temporal que me é interessante, que me faz jeito, e quero conseguir fazer isso tudo. Isto é a definição de conveniência.
Aliado a tudo isto, temos preço, continuamos a ter a variável preço. O cliente continua, ou ainda cada vez mais savvy, portanto, preocupado com o preço. Economias, por exemplo, como a nossa, com dívidas, com contrações de economia, com austeridade, o retalhista, para além de ter que responder realmente a estes retos, tem que considerar que o preço continua a ser uma dimensão muito, muito importante. Do lado do retalhista, continuamos a ter os retos que tínhamos, o retalhista continua a ter que vender mais e tem que vender de forma rentável, em crescente concorrência muito diversa, porque agora temos os pure players, temos as empresas a vender diretamente ao consumidor, portanto, novos modelos de negócio que, quando comparados com o retalho tradicional, não têm um legado tão importante para conseguir ultrapassar e têm que crescer, não é? As empresas não estão dimensionadas claramente para a estagnação, estão dimensionadas para crescer. Portanto, isto é um repto muito importante, o investimento para um retalhista tradicional, para endereçar este novo cliente, é relevante e, portanto, de facto, o retalho está numa fase essencialmente muito interessante. O que é que eu queria partilhar convosco hoje? Karen. Parece que não queremos. Thursday, she needs to pick up some new clothes for her kids and something for herself for a night out. She checks what's hot on Pinterest before meeting her friends for an afternoon of shopping. Down to the shopping center, she's already checked store availability in-store on her smartphone. Quick into a newly opened store to try on a dress, she snaps a selfie, posts on Instagram, and pays for the dress with her smartphone. Then, over to one of her favorite stores where items selected online are waiting for her at the register. Shirt and jeans for son 1, a windbreaker for son 2. She even gets a coupon for the store straight to her smartphone screen. Friday, her thoughts turn to her husband's upcoming big purchase, a new flat-screen TV. Confused by hundreds of conflicting reviews, they decide to ask a well-informed sales associate. On Saturday, her husband is home for the weekend. They take a quick drive down to their local electronics store to look at the new TV. The colors are bright and the picture sharp. An in-store beacon picks up their smartphones and alerts the sales clerk about their names, preferences, and recent purchases. It suggests that he pitch them an LED instead of a plasma. Geolocating. Google and some online-only retailers let Karen and her husband compare the two TVs and their prices right there. They get the TV cheaper online, but no free delivery. Their local store wins on total price and personal service with a free delivery option. Sunday night, feeling amazing in her new dress, she and her husband head out for date night. While walking to the restaurant, a store window grabs Karen's attention with the perfect pair of shoes. She simply can't resist and snaps a picture of the QR code, purchasing them on the spot via her smartphone. After a fun, delicious dinner, Karen and her husband are greeted by pouring rain. A quick check of Uber shows a nearby car that Karen instantly orders for the short ride home. Safe and sound, another week complete. Karen heads to bed thinking about those new shoes. And there's a week of the Uber Digital omni-channel shopper. Digitally native with high expectations in an always-on world. They're in control of their experiences and constantly changing how they shop and buy. Difficult to catch and keep, leading retailers aim to revitalize, differentiate, and test ways to regain a regular spot in Karen's cart. Oh, and did we mention this is all happening today? What will Karen's life look like next year? A Karen representa este novo consumidor digital. Ela é uma persona que foi criada com base num estudo que nós fazemos a 15 mil consumidores em 20 países, portanto é uma realidade muito abrangente. E não sei se repararam que há uma data de números associados, portanto são as estatísticas que encontramos nos números. Há um número que é relevante neste contexto, que é realmente dizer que 70% dos consumidores estão disponíveis para pagar as suas compras no telemóvel. Enfim, é uma discussão
que é atual, que tem vindo a acontecer e que realmente é relevante, e encontramos isso. 70% estaria disposto a pagá-las com o telemóvel. Portanto, temos a Karen, que é a nossa consumidora 24/7, e, portanto, é esta consumidora que o retalho tem que responder. E, portanto, como é que o retalho responde a isto? Eu pedia-vos que olhassem para aqueles 3 números e vamos usá-los como referência para discutir um pouco, então, como é que o retalhista pode responder a isto. Portanto, 2 objetivos. Portanto, entendemos aqui isto como uma lente para olhar para aquilo que são os investimentos que o retalhista está a fazer hoje em dia. Portanto, do nosso ponto de vista, das duas uma, o que quer que estejamos a fazer deveria ou aumentar o desejo que o consumidor tem de comprar o nosso produto, o interesse do nosso produto, a relevância do nosso produto para o consumidor, ou então reduzir a dificuldade da sua obtenção, ou melhor ainda, conseguir endereçar os 2 objetivos. Portanto, esta seria a lente para olhar para um investimento que se esteja a fazer no retalho neste momento. Se ele não endereçar pelo menos um destes objetivos, no mínimo, equacionar se o caminho poderia ser este. Usávamos o 4, então, para falar um bocadinho dos pilares da experiência que o nosso cliente está à espera. A primeira mensagem é: o cliente diz conhece-me. Nós sabemos que 7 em cada 10 consumidores acha bem e está disposto a dar informação sobre ele se ela for utilizada para ser relevante no contacto com ele, para lhe endereçarmos a mensagem correta, a promoção correta, o produto certo. Uma coisa claramente a evitar é aquilo que nós seguramente já sentimos todos em algum momento, que é os mails, os SMS, que não são relevantes para nós. Isso é ruído. E o ruído é claramente nocivo, portanto, não só não ajuda, como prejudica. Conhece-me, conhecer bem o cliente para sermos assertivos na mensagem e sermos relevantes. O informa-me, nós estamos num mundo onde realmente a informação disponível é imensa, e se nós não formos capazes, nós retalhistas, estou-me a pôr na pele do retalhista, se nós retalhistas não formos capazes de contar bem a nossa história, de explicar o nosso produto de uma forma transparente, o nosso consumidor vai encontrar essa informação noutro sítio e nós vamos perder não só o consumidor, mas claramente a compra. Portanto, estes 2 primeiros pilares, claramente ligados à mensagem do tornar o nosso produto mais apetecível, mais atratível. Os outros 2 pilares ligados ao reduzir a dificuldade na obtenção do produto. E aqui o nosso consumidor o que nos diz é: torna o processo fácil e cativante para mim. A experiência de compra é, de facto, neste momento, muito importante. Com esta experiência omnicanal, se não formos capazes de, em cada um dos pontos de contacto, realmente ser simples, ser ágil, reduzir aquela coisa que chamamos o atrito transacional, portanto, a dificuldade de fazer mover o processo, vamos perder o cliente uma vez mais. E depois faz-me chegar o produto de forma fácil. Eu quero que me chegue à hora e no sítio que me interessa. Usávamos o 7, então, para falar de capacidades. Nós não temos uma bola de cristal, nós sabemos aquilo que se está a passar no mundo hoje, não conseguimos, ou é muito complicado, podemos tentar, mas prever como é que vamos estar daqui a 1, 2 anos, mas estes investimentos têm que começar a ser feitos agora. E, portanto, há um conjunto de capacidades que estamos convencidos que vão ser relevantes, não matter os shiny objects, como se costuma dizer, que nos vão aparecer aí à frente. Portanto, vão ser relevantes e deveriam ser, ou deveriam estar na agenda dos retalhistas. O primeiro, e perdoem-me o chavão, seguramente todos temos ouvido muito falar de Big Data, uns sabem melhor o que é, outros sabem pior. Nós temos trabalhado com retalhistas neste espaço e seguramente com sucesso. Ou seja, no retalho, o volume de informação que nós tínhamos aqui há algum tempo atrás, ligado à informação transacional dos nossos clientes, browsing, shopping, reclamações, tinha uma determinada dimensão. Se considerarmos que temos que adicionar a isso toda a informação de contexto, temos que adicionar a isto a informação de reviews, a informação de redes sociais, nós começamos a ter um volume significativo de informação para trabalhar, com uma variedade bastante grande, não só a informação estruturada, que é o que temos dentro de casa, mas a informação não estruturada que nos vem de fora, e acima de tudo temos que ser capazes de acionar esta informação em tempo real. E isto introduz-nos esta nova a dimensão da velocidade, que de facto é fundamental. A acionar esta informação leva-nos, digamos, à segunda grande capacidade que é preciso desenvolver, que mais uma vez é um tema que temos vindo a discutir nos últimos anos já,
mas que assume realmente uma relevância maior. Ou seja, a ideia aqui não é, nós não estamos à procura nos dados do cliente, do santo grau do cliente, qual é o segmento que, ou qual... Não, o que nós estamos a dizer, para além de realmente trabalhar o cliente, segmentos de cliente, a proposta, estamos a falar em trabalhar a análise, ou trabalhar essa informação em prol da decisão certa em toda a organização, embeber esta analítica em todos os processos de decisão da nossa organização. Estamos a falar de redesenhar sortido, de redesenhar preço, no próprio controle de gestão, na cadeia de abastecimento. Portanto, esta informação não é propriedade do marketing, como ainda é em muitos sítios, ou não devia ser, mas devia ser posta ao serviço de toda a organização para realmente conseguirmos entregar uma experiência mais relevante ao cliente, que no fim do dia é o que todos queremos, é o que queremos fazer. A terceira capacidade é a cadeia de abastecimento. Nós tínhamos uma cadeia de abastecimento no retalho que começa no fornecedor, entreposto loja-cliente, relativamente simples, para servir este novo cliente, este novo consumidor omnicanal, com esta cadeia de abastecimento, pois se tivermos retalhistas na sala, saberão seguramente que é um desafio muito, muito grande. Para nós conseguirmos oferecer o sortido ao cliente que oferece os pure players, nós não podemos ter aqueles artigos todos em stock, nós temos que ter relações diferentes com os nossos fornecedores, relações diferentes com os nossos transportadores, temos que pensar em novos pontos para colocar o produto mais próximo do cliente. Portanto, a nossa cadeia logística claramente tem que ser reinventada. Eu aproveitava só muito uma sessão sobre retalho, eu não podia passar sem contar um caso da Amazon, muito rapidamente duas coisas que estão a ser feitas e que de alguma forma alavancam as três capacidades que falámos atrás. A Amazon, neste momento, provavelmente saberão, mas está a trabalhar, para além de realmente ser uma empresa que trabalha muito a estas dimensões, atualmente está a trabalhar em ter os seus entrepostos na casa do fornecedor, ou seja, tem uma parte do entreposto diretamente na casa do fornecedor. E mais do que isso, está a usar a informação que tem para prever que tipo de encomendas vai ter, e o que está a acontecer neste momento é que está a colocar encomendas que ainda não tem, mas está a prepará-las e a colocá-las em pontos já muito mais próximos do cliente, e, em algumas circunstâncias, a colocá-los em carros, em determinadas zonas, porque, enfim, prevê que vai aparecer uma encomenda para aquele produto naquela zona. Portanto, isto passa, não estamos a dizer que a receita é esta, naturalmente, mas claramente repensar a cadeia de abastecimento, alavancando a informação que temos, é um repto muito importante. A visibilidade do inventário, enfim, mais uma vez, no retalhismo tradicional nós tínhamos muito a noção de silos de inventário, portanto tínhamos a informação razoavelmente dispersa, nós temos que reduzir este efeito patchwork, se quisermos, e realmente para conseguirmos dizer ao nosso cliente, eu tenho o produto que tu queres e consigo-te entregar nesta data, neste sítio, eu tenho que ter dentro da minha casa, eu retalhista, uma visão realmente 100% do inventário em tempo real, absolutamente fundamental. Aqui há um exemplo que partilhava também convosco, que é realmente o da Ducati, que faz isto muito bem. Portanto, a Ducati permite aos clientes configurarem a sua moto, definir as várias componentes, e em tempo real é capaz de dizer ao cliente, conforme a configuração que eu estou a fazer, em que dia é que eu vou receber a minha moto, é que ela vai estar pronta, porque sabe exatamente onde cada uma das peças está na cadeia de abastecimento, sabe o tempo que ela demora a chegar ao ponto onde vão ser assembladas e, portanto, naturalmente sabe o tempo em que consegue ter a moto pronta para entregar. Isto é uma vantagem para o consumidor, isto é aquilo que o consumidor quer de todos nós. Depois, como número 5, falamos em experiência cuidadosamente desenhada. Isto quer dizer o que é mais do que aquilo que eu vos referi atrás, ou para além do que eu vos referi atrás, de reduzir o atrito transacional, estamos a falar em criar relação com o nosso cliente através da experiência, criar uma zona de conforto onde ele realmente queira voltar. A expressão que agora os criativos usam é delight your customer, portanto é irmos para além de simplificar e de reduzir complexidade, é realmente encantar o nosso cliente com a experiência que lhe proporcionamos. Número 6, conteúdo. Nós estamos num mundo de pesquisa, e a pesquisa é tanto melhor quanto realmente for o nosso conteúdo, não só para darmos ao nosso cliente a informação relevante no ponto certo, no ponto de contacto, mas para além disso, para nós conseguirmos aparecer e estar no mundo digital de forma relevante.
Depois, ou por fim, mas não menos importante, repensar o P&L. Ou seja, o cliente exige-nos preço. O nosso acionista continua a exigir resultado, continua a exigir margem. Nós temos que entregar. Se considerarmos que tudo isto que falámos atrás para um retalhista tradicional é muito pesado, parece, enfim, dito em um par de minutos simples, mas os que estamos neste negócio sabemos que não é de todo simples de trabalhar estas áreas, há de facto que pensar no nosso P&L também. Ou seja, temos que se calhar reinventar a nossa loja, as dimensões da nossa loja, a nossa força de trabalho, temos que pensar como é que vamos fazer markdown, temos que pensar como é que vamos monetizar a nossa informação, tanto internamente como até externamente. Portanto, repensar a forma como fazemos isto, e estávamos até há pouco ali a falar na entrada, a indústria do cinema fez isto, teve que fazer isto ao longo dos anos, de cinema, e os livros que começam a sentir-se ameaçados também, não é? E há aquele exemplo engraçado do último filme dos Minions, que agora não me recordo o nome, em que optou-se porque a primeira versão do filme fosse para download digital. A margem de um download digital são 95%, de um DVD ou de outros formatos, como imaginam, bastante mais baixa, foi um sucesso tremendo. Portanto, são formas de repensar o P&L, de facto, porque é complexo. Portanto, era isto que eu tinha um pouco para partilhar convosco hoje. Agradeço muito o vosso tempo e pronto, e mais informação. Portanto, todos estes estudos que vos comentava estão disponíveis de forma pública nas páginas da Accenture. Se tiverem interesse, por favor, acedam. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Convidamos agora os oradores do painel a, por favor, tomarem os seus lugares no palco. Lembramos os senhores congressistas que podem colocar as suas questões aos oradores através da app da APDC, que está disponível para smartphones. É muito fácil participar. Ora, muito bom dia. Antes de me sentar aqui junto aos nossos convidados, oradores, que nos deram a honra de cá estar hoje, queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer sobretudo ao Sr. Presidente da APDC, Engenheiro Rogério Carapuça. É uma honra participar nestes debates, de onde saem sempre ideias, sugestões e tendências, que é para isso que nós estamos aqui hoje. Vamos falar de tendências no retalho. E será um prazer moderar um debate com 4 convidados que dominam o retalho. Eu espero aprender imenso com eles e saber também como é que as tecnologias podem fazer parte das nossas vidas em tudo. Na roupa que vestimos, eventualmente da Zara, no livro que compramos na FNAC, no açúcar do Jumbo e, quem sabe, em algum medicamento da Wells, e vamos saber isso tudo já a seguir na nossa conversa. Esta é uma nova era, é a era da conectividade, é a era dos millennials, dos native digitais, tudo isso mexe com estas áreas e mexe também com a área em que eu me movimento, que é a área dos mídias, seja no Expresso, seja na Exame. A tecnologia faz parte dos projetos de todos nós e faz parte daquilo que também faço todos os dias, e estou tão interessada quanto vós em estar neste debate e em participar e em aprender. Aproveito também desde já para apresentar os nossos convidados, antes de lhes fazer companhia e de me sentar aqui ao seu lado. Só livrar-me aqui de um dos meus papéis. Exato. Então, começamos pelo Tiago. O Tiago está aqui à minha esquerda. O Tiago Barata Simões é o diretor-geral da Wells desde 2012 e está no Grupo Sonai há 13 anos. Foi diretor de marketing da Insígnia desde o lançamento da Wells em 2010. Portanto, está bem por dentro daquilo que é o conceito Wells e como é que virou uma área tradicional quase de farmácia ou para farmácia para novos clientes. A seguir está a Cláudia Almeida e Silva é a diretora-geral da FNAC, em Portugal e também em Espanha. Portanto, tem aqui experiências para contar em 2 mercados diferentes e lidera uma área que está muito ligada às tecnologias, sobretudo através da música, em que, como nós sabemos, os novos clientes da música gostam muito de piratear na internet, não é? E vai aqui dar-nos conta também de como é que a tecnologia está ligada em todas as áreas que a FNAC se movimenta. E já agora aproveito para partilhar que a Cláudia está a liderar uma expansão da FNAC e tem aqui um projeto ambicioso de crescimento
do qual também podemos falar um bocadinho. A seguir apresenta a Ana Paula Motela. A Ana Paula Motela é a diretora-geral da Inditex Portugal desde 1988, tendo sido responsável pela implementação do grupo e da marca Zara, entre outras marcas do grupo em Portugal. Eu dou o exemplo da Bershka, até porque a Ana Paula Motela, na passada segunda-feira, recebeu um prémio da Exame em que o troféu significa precisamente a melhor empresa do seu setor. Foi atribuído pela Exame na segunda-feira no Ritz e a Ana Paula recebeu pela marca Bershka os meus parabéns renovados. E também vos apresento o Américo Ribeiro, que está aqui também connosco, é diretor-geral da Auchan Portugal desde 2007 e é ainda administrador da Imauchan e da Onem desde 2009. Enfim, está lançada a apresentação de todos vós e está na hora de nós começarmos a nossa conversa, então eu vou-me dirigir para aqui, para o pé dos nossos convidados. Antes de me sentar, quero também dizer-vos que, como a tecnologia faz parte das nossas vidas e deste debate, eu não podia deixar de ter aqui comigo um tablet. Este tablet serve precisamente para receber as questões que queiram colocar no final do painel, no final do debate, e para o fazer terão de entrar na app da APDC e ao entrarem na app da APDC vão encontrar um local onde podem colocar questões. Eu vou recebê-las aqui e no final tentar colocar algumas aos nossos convidados dentro do tempo que nós tivermos disponível. Para já, ele fica aqui a fazer-me companhia, porque eu vim com os meus tradicionais papéis. Eu estou sempre dividida entre trazer um tablet e usar a tecnologia ou trazer os papéis quando venha um debate destes. E penso sempre, bom, pelo menos o papel não tem o problema de acabar a bateria. Portanto, acabo por trazê-los comigo. Antes de continuarmos e de passarmos aqui ao debate com os nossos convidados, estive a ler alguns dados sobre o retalho, como é óbvio, para preparar esta nossa conversa, e encontrei um estudo da John Lang LaSalle, não querendo fazer concorrência à Accenture, que apresentou aqui muito bem um estudo sobre o retalho, mas que fala sobre lições para o futuro nesta área. E tira aqui várias conclusões sobre aquilo que vai acontecer. Diz, por exemplo, que em 2020 mais de 50% de todas as transações do comércio não alimentar serão digitalmente influenciadas nos mercados maduros. Cerca de 15% dos centros comerciais podem não ser vendáveis a partir de 2018 em alguns mercados, assim é que é, e 30% do espaço do retalho nos mercados desenvolvidos é potencialmente obsoleto no seu formato atual em 2020. Se pensarmos, não falta assim tanto tempo, não é? Para 2020. Há aqui várias pistas lançadas pela John Lang LaSalle sobre como é que a tecnologia deve alterar a nossa forma de pensar, se é sustentável ou não, como é que vamos sobreviver com ela, porque ela também traz riscos, não é? Nos mídias, por exemplo, traz o risco de toda a gente querer ler tudo grátis e ninguém está disposto a pagar. Certamente isso também afeta algumas das vossas áreas. E entre as várias pistas deste estudo, fala-se também da verdadeira conveniência. Começando precisamente por conveniência, atitude, comportamento, lanço a primeira pergunta ao Tiago. Como é que a tecnologia está a mudar o comportamento do consumidor? Isso sente-se numa área mais ou menos tradicional, como a Wells? Para estar aqui convosco. Relativamente à sua questão, o tema da tecnologia influencia em muitas dimensões, mas influencia... Não está ligado ao microfone. Não se está a ouvir muito bem, realmente. Puxa a voz. Projeto, assim também é mais fácil. A tecnologia afeta, essencialmente, a forma como as pessoas vivem, como as pessoas comunicam, interagem com o mundo à sua volta. O retalho está muito perto das pessoas e serve a vida das pessoas no dia-a-dia. Portanto, a partir do momento em que as pessoas mudam a sua vida e a tecnologia faz com que a sua vida, os seus hábitos, o seu funcionamento altere, o retalho tem que refletir isso de forma imediata e automática. Todo o tema de estarmos ou não obsoletos, ou se estamos ou não a responder àquilo que é as tendências mais de inovação e tecnologia mais óbvias e mais visíveis, independentemente disso, nós hoje lidamos, e todos os dias, e nós sabemos, quer queiramos, quer não, somos, e vemos no nosso negócio e na forma como nos relacionamos com os clientes, o reflexo dessa nova forma de comunicar. As pessoas mais facilmente acedem à informação, vão à loja e procuram online os preços e discutem os preços nas lojas, no próprio site, comparam os preços do próprio site da loja com os preços que estão a comprar na loja, comparam os preços da concorrência, vão à loja ver um produto e vão comprar online, vêm online e vão comprar à loja. Portanto, a questão da tecnologia afeta estruturalmente o negócio, primeiro porque afeta o cliente e depois nós poderemos ou não responder
de forma tecnológica a esses desafios, mas temos sempre que responder de forma eficiente. Portanto, mesmo na forma como atendemos o cliente, aquilo que dizemos, as explicações que temos que dar para o que está a acontecer. Mas porque o cliente já vai mais bem informado e, portanto, coloca questões com outro detalhe. E põe-nos desafios diferentes. E depois, a tecnologia reflete-se em muitas dimensões. Reflete-se claramente na forma como nós chegamos ao cliente. Toda a lógica do omnicanal é muito óbvio e muito imediato perceber que afeta muito estruturalmente a forma como chegamos ao cliente e as interações entre os vários canais, mas não só por aí. Os processos estamos a revolucionar e a mudar os processos todos os dias de suporte ao retalho por causa da tecnologia. Melhoramos, aumentamos a sua eficiência, a sua eficácia, porque introduzimos tecnologia nos processos, mais uma vez desafios, temos que saber fazer as coisas de forma diferente. O que é introduzir tecnologia nos processos? E vamos tentar dar exemplos práticos. Do que é que nós estamos a falar? Por exemplo, para quem está a ouvir possa tirar algumas toda a cadeia de ideias. abastecimento que a Manuel referia, hoje em dia é muito otimizada porque temos mais informação, porque comunicamos mais rapidamente, mais eficazmente. Todo o suporte que é dado à forma como as pessoas atendem em loja. Dando o caso concreto da Wells, nós temos cerca de 14, 15 mil referências numa loja muito pequena. Toda a capacidade que a pessoa que está por trás do balcão, e nós concorremos com os farmacêuticos tradicionais que sabem muito do negócio. E, portanto, é um desafio grande. Temos pessoas à frente de uma loja a atender pessoas neste campo, mas tudo aquilo que as pessoas dizem aos clientes, tudo aquilo que os nossos colaboradores transmitem aos clientes, constrói a relação com a marca. E, portanto, a tecnologia aí pode ajudar muito a dar cada vez informação mais clara, mais concisa, também a desenvolver o cliente, a fazer cross-selling. E depois há um terceiro ponto da tecnologia muito relevante e que também foi referido, que é o tema dos dados e da informação, do tal jargão do Big Data. Aí nós claramente temos, e a Wells tem usado muito, a informação brutal que o continente tem, é uma referência mundial no que tem que ver com a informação de cliente. Nós temos 90% das famílias portuguesas com o cartão Continente e usamos esse cartão e criámos já um ecossistema completamente digital. A pessoa pode ter o cartão na carteira e receber os cupons em casa, como tem o cartão no telemóvel, recebe o cupom no telemóvel, ou como para os clientes menos sofisticados que se esquecem dos cupons em casa, porque isto acontece na vida das pessoas, as pessoas esquecem-se das coisas, podem chegar à loja, carregar no botão e os cupons são emitidos no momento, aqueles que já estavam ou novos que nós criámos no dia para as pessoas. Portanto, a tecnologia é estrutural e muda a forma como nós servimos os clientes, principalmente porque os clientes mudam e a forma como os clientes funcionam muda. E, portanto, seja com computadores, com aplicações, com bases de dados, com algoritmos muito sofisticados, seja com a forma como nós falamos com as pessoas, a tecnologia é hoje em dia algo que como tive muitos anos nas telecomunicações e, portanto, também sei palavras caras de telecomunicações, não é? A tecnologia é essencialmente um enabler, permite as pessoas fazerem outras coisas e as pessoas fazendo outras coisas, nós temos que relacionar-nos com as pessoas forçosamente de outra maneira. Muito e o desafio bem. é muito interessante porque é multidimensional. Obrigada, Tiago. Já vamos saber como é que o Jumbo também usa o seu cartão e como é que a tecnologia lá está dentro, mas antes de passar ao Américo, gostava de ouvir a opinião da Cláudia acerca deste comportamento do consumidor, porque eu estava ali a ver aquela apresentação da Manuela sobre a Karen e estava a imaginar quantas delas não vão à FNAC, não é? Que veem tudo na net, compram na net, procuram desconto e depois ainda vão lá discutir. É assim, é o comportamento deste novo consumidor tecnológico? Eu acho que o grande desafio hoje, e se eu comparar quando a FNAC entrou em Portugal já há uns anos, em 98, na altura foi uma pedra no charco, porque precisamente nós tínhamos o sortido vastíssimo, as pessoas podiam entrar na loja, pegar um livro, sentar-se no chão, ler, obter o aconselhamento de uma pessoa que sabia mesmo do produto que a pessoa procurava. E esses atributos que na altura foram únicos. Hoje em dia, os nossos clientes, dou-lhe um exemplo muito concreto, uma das maiores feiras de tecnologia em Las Vegas, que é a CES no início do ano, temos clientes que no dia da CES, no primeiro dia da CES, estão a entrar nas nossas lojas a perguntar quando é que vão ter o ecrã curvo da LG que foi apresentado em Las Vegas. Quer dizer, isto era impensável, diria eu. Em 1998 éramos nós que apresentávamos as novidades e as tecnologias em primeira mão, isto era um claim da FNAC.
Os clientes hoje confrontam-nos isso diariamente, por isso, isto se pensar, estamos a falar de 16 anos, ou seja, não é muito, não é? A exigência que isto coloca na nossa equipa e na nossa força de vendas é tremendo. E eu acho que tem muito a ver com o que o Tiago disse e que também foi o estudo. Acho que a tecnologia teve um ponto disruptivo na forma como a gente vive. Eu costumo dizer que tenho três gerações lá em casa, né? Tenho 3, 9 e 16 anos. E é impressionante o seu contacto de cada um deles, a forma como eles contactam com a tecnologia. E neste fim de semana, dou-lhe este exemplo muito concreto, a minha filha tinha que fazer um trabalho sobre o Dom João I. Eu, no meu tempo, ia à biblioteca do pai, à biblioteca municipal, fotocopiava, recortava, fazia uma cartolina. A minha filha, este fim de semana, disse: mãe, já está, não é? Foi ao Wikipedia e tablet e consultou, e o trabalho do Dom João I estava feito. E isto, no final do dia, o que tem é este consumidor que está constantemente on. Tem informação, o acesso à informação é constante e está 24/7, que é o exemplo que eu acho que é fantástico, está ativo. E o impacto que isso tem para o retalho, em que nós antigamente abríamos as nossas lojas, eu costumo dizer o palco, não é? Abria às 10 da manhã e depois fecha às 11, não é? Depois vamos todos descansar. Hoje em dia não é assim. O nosso cliente, e vimos que, dos nossos dados, a grande fatia do consumo e do acesso, por exemplo, aos nossos sites, é ao final do dia. Quando a pessoa já está em casa, aquela coisa de ir a chegar a casa e ver a televisão, hoje em dia já não saberão, se calhar melhor do que eu, mas já, o consumo de televisão baixou bastante. As pessoas chegam a casa, pegam no seu tablet e continuam on. E aí contactam: olha, deixa lá ver se já saiu o televisor, o livro, e temos muitos pedidos quando a loja física está fechada. E isso é completamente disruptivo para a cadeia de valor, os processos, procedimentos e equipas que montámos há 16 anos atrás. E é preciso contratar novas pessoas com esses skills que a Cláudia está a referir e que estão por detrás dessas novas atitudes e dessas novas equipas? Eu diria que uma Ana, depois vou deixar aqui a Ana Paula, mas que disse uma coisa daqui em Beck muito interessante. Antes de pensarmos ir grandes estudos e isso, nós também temos a sorte, que eu acho que um bocadinho como é que todo o grupo da Inditex, de ter uma equipa muito jovem a trabalhar connosco. Nós abrimos agora uma loja em Setúbal, 80% foi recrutamento de fora e a grande maioria foram primeiros empregos. Gente muito jovem. E eles próprios é que nos dizem no dia-a-dia como é que a gente tem que se adaptar. Portanto, isso é um ensinamento. falam a mesma linguagem, não é? E tem que ser. No caso da Bershka e da Zara, também é assim, completamente, que nós estamos habituados a ver. Não foi nenhum, hein? Foi a empresa. Foi a equipa. Eu limitei-me a não estragar nada, deixei ganhar. Mas no caso da Zara e da Bershka, nós estamos habituados a encontrar do lado do balcão gente muito jovem. É uma estratégia também para se relacionarem com o novo tipo de clientes mais tecnológicos, tais digital natives? Bom, eu acho que há várias boas notícias no meio disto tudo. Igual que há 25 anos, quem manda é o cliente e, portanto, nós temos que estar centrados no cliente, inspirar o cliente e antecipar quais são as expectativas deles. E, portanto, é seguir. E o cliente mudou e nós vamos nos adaptando. Mas o processo é sempre o mesmo, é estar focado no que é importante para ele. E, portanto, neste momento, toda a tecnologia e toda a informação que gera criou outro tipo de necessidades nele e, portanto, nós temos que estar focados. Mas, por outro lado, eu costumo dizer que temos um outro tipo de cliente que não é menos importante, que é o cliente interno, que é os nossos colaboradores. E os nossos colaboradores também são nossos clientes normais e, se calhar, mais do que normais, porque são os primeiros que estão desafiados pelos artigos que temos. E, portanto, eu creio que é muito importante não dissociar uma coisa da outra, não é? E eles estão dentro de casa e, portanto, nós temos que aprender. E, portanto, se nós soubermos focar-nos e escutar, mais facilmente chegamos ao que é o cliente final e tradicional. E, portanto, isto traz-nos associado é como se fosse um jogo. Quanto mais eu conheço os meus colaboradores, mais eu conheço o meu cliente. E, de resto, esta é a tónica que estava adjacente às primeiras lojas da Zara há 25 anos atrás, que era nós
conseguíamos antecipar o que é que o cliente queria, porque os encarregados tradicionais das lojas tinham linha direta com a central em Espanha e diziam o que é que se estava a pedir e estavam muito focados no cliente que saía da loja e que não levava nada. E, portanto, quase que era mais importante saber o que é que ele não tinha encontrado para enviar uma mensagem, isto há que fazer, não é? Então, nesta medida, o que mudou foi as regras que nós temos, a rapidez com que o temos que fazer e saber muito bem digerir toda a informação que nos entra. Mas evidente que os nossos colaboradores é a fonte e continua a ser uma das fontes mais importantes, porque nós temos muita informação, aquela pessoa, o que é que compra, que tamanhos quer, aquela saia, é fácil saber quem compra aquela saia, normalmente coloca com aquela t-shirt e, portanto, isto tudo é muito gerível através da informação e dos novos canais. E ajudará na gestão dos estoques, imagino, também, não é? Exatamente. A tecnologia aplica-se também aí. E isso é muito importante, mas depois é como digerimos toda esta informação. Não sei se por felicidade ou infelicidade nós não precisamos de contratar estas novas pessoas com este perfil, porque elas entram-nos pela porta, não é? Uhum. E, portanto, dado a forma como está neste momento o desemprego juvenil, portanto, quanto mais eles nos entram pela porta. Agora, isto também para nós é uma oportunidade clara de conseguir modernizar-nos, porque de facto, olhando para uma organização nós temos tudo dentro de casa e isso é uma felicidade. E uma curiosidade que eu tenho é se nesta área dos têxteis a tecnologia também entra no próprio têxtil, porque fala-se muito hoje em dia dos têxteis técnicos e se eles estão impregnados no produto, também fazem parte do retalho, também temos de falar neles, não é? No caso das marcas que gera dentro da Inditex, essa também é uma realidade? E é um fator de distinção ou ainda não? Eu diria que neste momento ainda estamos a falar de nichos de mercado, mas obviamente que temos departamentos em que estudam as qualidades dos tecidos, as características deles. Temos que nos ir adaptando de resto em muitíssimos artigos, porque temos que adaptar o que as pessoas vestem com o tipo de vida que têm e, portanto, cada vez mais tende-se a utilizar tecidos que não incorporam tanto os odores e, portanto, a transpiração para o tipo de vida que se tem, ou para pessoas executivas tentar que os tecidos dos fatos não amarrotem tanto, portanto, e depois há nichos que se trabalha em outro tipo de artigos, mas diria que a tónica ainda não está aí. Uhum. Lá chegaremos. Exato. Na moda e na cultura, a tecnologia, enfim, faz parte das trends, não é? Assim, uma coisa muito moda, tendência, mas dizia-me o Américo, e o merceeiro como é que lida com a tecnologia? A brincar, obviamente, e nada de forma depreciativa, mas no caso da mercearia, como é que a tecnologia faz parte da vida e do negócio? No caso do Jumbo, como é que é? Nós qualquer dia vamos comer batatas que têm um chip lá dentro, como é que a tecnologia está dentro dos nossos sacos de supermercado? A preocupação é muito mais como é que a tecnologia nos ajuda a melhorar, a gerir e a melhorar a solução de produto. Eu sobre tendências, a apresentação inicial, estar a acrescentar coisas, é evidente que todos conhecemos por onde estamos a caminhar. E mais que tendências, dar a noção do tempo que estamos a percorrer. Há 25 anos atrás, em Alfragida não estava na empresa, entrei 2 anos depois. Há 25 anos atrás nós fazíamos revoluções, verdadeiras revoluções que hoje não se falam, porque imaginar um hipermercado com 50 mil referências, ter código de barras e a passar a digitalização, e foi isso que aconteceu em 1988, foi começar coisas que hoje são absolutamente banais e que eram saltos de ruptura e que aconteceram, e ao longo destes anos foram acontecendo. Hoje a tecnologia está connosco, hoje não há mais aquele grande investimento, a grande ruptura e, ao contrário, ela está praticamente em todos os dossiês. Hoje é impensável
de ter os sistemas de informação à parte, e ele está em tudo. E aproveitar aquilo que é a melhorar de tudo que temos. Somos comerciantes, e merceeiros, comerciantes, e continuamos com este ADN. E tudo que tem a ver com o cliente. E o que a tecnologia nos está a trazer hoje, essencialmente, é responder ao cliente. O cliente não tem tempo e o que é que nós podemos fazer para o fazer ganhar tempo. Responder ao grau de informação que o cliente hoje tem, porque é incomparável o nível de conhecimento. Nós falamos muito no texto, na tecnologia, mas na alimentação, o cuidado com a saúde, etc. E, portanto, tudo isto, nós hoje temos acesso a essa realidade. Mas quem vai às compras ao Jumbo antes vai também comparar preços e modelos, como vai comparar um vestido da Zara ou um CD ou um DVD da FNAC. Sente-se que há essa exigência de informação? Nem a exigência está lá, não é questionável. Nós, em 2012, tomamos a decisão de pôr todas as nossas lojas com Wi-Fi, porque é melhor, o cliente consulta lá dentro, não precisa de consultar em casa. A maioria dos casos continua a ser a consulta em casa. Mas hoje é abrir completamente, nós não estamos fechados, nós estamos abertos. Na tecnologia, ela acontece. Hoje no nosso site de tecnologia, a maior parte das decisões sentimos-lo e a maior parte das decisões são tomadas no online. A compra é feita na loja, mas a consulta, toda a tomada de decisão, a maior parte das vezes já bem feita. A equipa em si é para apoiar o cliente, mas a decisão está tomada. Mas também naquilo que é a vertente alimentar. As pessoas que cada vez mais têm uma lista de compras e têm a racionalidade. É o mesmo circuito hoje, quando colocamos o self-scanning numa loja, que permite que o cliente chegue à loja, levante o seu scanner, faça o registro das suas compras, anule, saiba quanto está a gastar, qual é a composição de produto. Mas isso não é para poupar postos de trabalho? Ou é para facilitar a vida? Podemos sempre olhar para a tecnologia de diferentes visões. Nós hoje temos 8 mil pessoas e precisamos delas. E é este olhar. Não vamos contra a tecnologia, nós temos que saber, nós existimos porque há clientes. E se nós pervertermos as coisas, não vale a pena termos ilusões. É um dos setores que tem uma margem de comercialização, ao contrário do que se diz, que é muito baixa, que nos obriga a ter eficiência. Estou a falar a visão cliente, mas a tecnologia em todo o processo de eficiência é absolutamente essencial e nós ajudamos muito, penso que o setor todo, não estou a falar do Jumbo, o setor todo ajudou muito a melhorar tudo que hoje acontece em Portugal na cadeia logística e a evolução foi feita. A leitura de stocks online em meia hora eu sei o que é que se dá, porque nós trabalhamos com a noção de autonomia, cada loja é que marca os seus preços, não é marcado centralmente. Os vendedores têm que saber o estoque da companhia porque não está na sua loja, ele tem acesso ao estoque imediato, tudo isto está a mudar com clientes que são exigentes. Muitas vezes o cliente sabe mais que nós. Exato, temos a consciência dessas além áreas. Dos clientes serem exigentes, como nós vimos ali pelo exemplo da Karen, eles saltitam muito, andam à procura das promoções e são cada vez menos fiéis. É a ideia que eu tenho e tenho lido em alguns estudos. O cartão Jumbo, o cartão Continente, mas no caso do cartão Jumbo, e agora aproveito este frente a frente entre o Jumbo e Continente também, não é? Temos de debater aqui qual é o melhor cartão. Esse cartão ajuda a fidelizar clientes e que tecnologia que está por detrás dessa fidelização para que não andem a saltitar de cupom em cupom de desconto? Nós temos, a palavra fidelização tem que ser olhada de um termo diferente. A noção de um cliente fechado e que eu guardo, e que nós não podemos entender assim. Nós temos que, se queremos que o cliente tenha liberdade e ele pode tê-la, nós temos que lhe fazer boas propostas em contínuo, mas ter a abertura para aceitar que ele procura noutros sítios e vai a outros sítios. Portanto, ele não compra só numa loja. O cartão é um cartão bancário, portanto, não tem a mesma lógica do cartão Continente, é um cartão bancário. Que tem uma base já muito longa, como cartão bancário que tem muito mais confidencialidade. Não é um cartão de fidelização, tem animação comercial, mas é evidente que é um excelente apoio para aquilo que também aqui foi dito, de eu não estar a enviar um SMS sobre fraldas para alguém que não tem filhos e que não lhes interessa as fraldas. E ter a pertinência do contacto por e-mail, a pertinência do contacto por SMS, o poder dar valor acrescentado, e o cartão naturalmente é excelente neste olhar, sempre naquilo que é relevância, o que é importante para o cliente, aquilo que lhe traz valor, e não utilizar o cartão, não exagerar, não fazer a pressão. Continuamos a valorizar muito contacto físico. Nós estamos aqui a falar da tecnologia, mas hoje nós conhecemos muito o cliente pela tecnologia, mas eu continuo a olhar muito, para nós é muito importante, o levantamento que cada colaborador faz quando um cliente reclama na frente de loja que lhe falta um produto, que há um preço que não encontrou, que há alguma coisa que ele procura e não tem da loja e que o colaborador traz num papelinho e que é metido no sistema e que vai ajudar a melhorar. E é esta compatibilidade dos sistemas, depois podemos ter o tablet e fazê-lo automaticamente, mas é tudo isto
sem perder aquilo que para um comerciante é fundamental, que é o contacto com o cliente. Nós vendemos fruta, vendemos carne, vendemos peixe, vendemos equipamento tecnológico e para isso é preciso naturalmente o olhar, a cor, o cheiro e fazer a experiência gastronómica, isso tudo. E a tecnologia ajuda-nos e olhamos para ela dessa maneira. Ajuda, mas ainda não substitui tudo, não é? Nem queremos. No caso do cartão Continente, que nos enche com aqueles cupons, eu tenho os dois, portanto estou aqui à vontade, tenho do Jumbo, tenho do Continente. Essa é uma estratégia de fidelização, até para não haver aqui... Olhando ali para o exemplo da Karen, não é? Ela vai aos sites, compara, onde estiver melhor, vai comprar, natural. O Continente usa essa estratégia para fidelizar, para não deixar fugir? Eu estava a ver ali, a olhar para o estudo e para as 3 primeiras tendências do Big Data e da incorporação desses dados depois na operação, e realmente o que temos no Continente é algo que vai muito para além do tema das promoções e da proposta da melhor compra. Isso é uma coisa que é um basic, as pessoas estão à espera que no Continente encontrem o melhor preço e a melhor promoção, portanto eu acho que isso, do ponto de vista do cliente, é um given. O que fazemos hoje com os dados que temos é muito mais que isso. O projeto, aliás, não se chama Big Data, chama-se Cliente do Centro do Retalho e tem que ver com a utilização de todos os dados que temos para melhorar a experiência do cliente em tudo que são os pontos de contacto do cliente com qualquer marca que esteja dentro do universo do cartão. Primeiro, o tema da criação do universo. Hoje, quando olhamos para as referências dentro mesmo das telecomunicações, que são muito as referências de como é que a tecnologia é usada para servir os clientes portanto, quando olhamos para a Apple ou quando olhamos, por exemplo, para a Amazon, também foi outro exemplo, o que se criou foram ecossistemas, foram coisas, sítios onde as pessoas estão e onde contactam com aquela realidade em várias dimensões, seja no site, seja no tablet, no telemóvel, para comprar um livro, para comprar um disco, para encomendar, para ir à loja, enfim. E o cartão Continente hoje e os dados são usados para isso, são usados para perceber quem são os clientes das lojas, que produtos é que preferem, como é que a loja está desenhada para o cliente, que tipo de serviço é que procuram, para dar vantagens adicionais noutros parceiros muito relevantes da sua vida e, portanto, a noção de fidelização é uma noção, e aqui, apesar de ser mais uma vez um palavrão que às vezes irrita um bocado, mas é completamente um exemplo de 360 graus. O que queremos é que o cliente com o cartão se sinta servido de 360 graus. Por isso há um cliente que não percebe nada e não gosta de telemóveis, só tem uma preto e branco para falar com a filha, mas recebe em casa os cupons, como temos outros, como nós, que usam o telemóvel todos os dias. E o telemóvel hoje é um wearable, não é? Portanto, acho que não há nenhum exemplo de uma peça de roupa que esteja mais tempo junto do nosso corpo do que o telemóvel. A pessoa que usa o telemóvel perto do corpo consegue ter acesso a todo esse universo e usá-lo na Galp, usá-lo na Moz, usá-lo na Wells, usá-lo no Continente. Portanto, a fidelização aqui é entendida, mais uma vez, numa lógica de meter o cliente e a forma como o cliente vive no centro. Eu acho que o tema da alteração dos clientes e, portanto, a lógica dos millennials e olhar para as gerações e tipificar as gerações e a sua relação com a tecnologia não é mais do que a evolução normal da vida e, portanto, nós, enquanto retalho, temos que estar perto das pessoas dessa forma. Muito bem. Olha, e Tiago, a forma como a fidelização é vista... Falando em meios de pagamento, aproveitava também para colocar aqui uma questão à Cláudia, porque estava aqui a recolher alguns dados sobre meios de pagamento e como é que isso também está a mudar o retalho por causa da tecnologia e nos últimos 10 anos os pagamentos eletrónicos cresceram mais de 6%, o uso dos cheques caiu completamente, portanto já, se calhar nenhum de nós tem um cheque em casa, eu pelo menos não tenho, e nos próximos 10 anos estima-se que os pagamentos iniciados por dispositivos móveis, portanto pelos telemóveis, disparem completamente e sejam mais numerosos do que os pagamentos com os cartões de plástico, como por exemplo com um cartão Jumbo ou com outro de um banco. No caso da FNAC, estas alterações notam-se, são mensuráveis? Quantas pessoas usam o telemóvel já para comprar ou para pagar produtos FNAC? O mobile payment, como sabemos, em Portugal ainda não está e mesmo há poucas empresas que eu tenho, quando digo mobile payment, pagar mesmo com o Tiago não concorda? Com o tele... Só para dizer uma coisa, no caso do cartão Continente estamos a fazer mobile payments e virtual payments. O cartão Continente serve para pagar e há milhares de pessoas todos os dias nas lojas a pagar. Não, com o saldo que tens no cartão consegues usar para pagar a tua compra. E, portanto, as pessoas estão a fazer mobile ou virtual payments todos os dias, milhares de pessoas em Portugal, centenas de milhões. Só para dar este exemplo de como o ecossistema fideliza, criando também estas oportunidades. Claro, obrigada. Como vimos agora com a Apple, não é? que eu acho que vai haver um antes e um depois
do Apple Pay, né, que vai ser completamente disruptivo, e de ligar, pensava-se muito o que será a banca no meio disto, né, e o papel das operadoras no meio da cadeia de valor e neste processo do pagamento, e eu acho que, não é por estar aqui, mas acho que estão no setor correto, não é? E acho que tem uma palavra importantíssima a dizer neste capítulo, e eu acho que é talvez das grandes oportunidades, diria eu, para o setor das telecomunicações. Em termos de, no nosso caso concreto, não diria tanto no pagamento. Nós, por exemplo, agora, no final deste ano, vamos abrir uma loja em que vamos desmaterializar o que nós na nossa gíria dizemos o POS, não é? Que é o pagamento, o sistema da caixa, não é? De pagamentos, que está ligado a um software, a um hardware. Nós vamos desmaterializar isto e poder pegar um operador, pega num tablet e tem ali o sistema de caixa na mão e pode fazer o pagamento, esteja em que sítio da loja estiver. Vamos conseguir fazer já isso agora, já no final do ano. E em termos do comportamento do consumidor para connosco, para ter uma ideia, eu digo que quase 60% dos contactos ao nosso site já são via mobile. Isto já diz muito, não é? E nós temos que nos adaptar então a isso. Significa que é um cliente que está em movimento e quer saber mais. Outro exemplo de como é que estas tecnologias, estas tendências, já é um caso real na nossa atividade. 30% das encomendas que são feitas no nosso site online são levantadas nas lojas. Não é? Por isso, eu diria que não há um canal, os mortos, não é? Os canais físicos, não é? E os pure players. Não é? Eu acho que o grande sucesso vai ser a integração destes dois canais. Nós, no nosso caso, temos já 22 lojas físicas, temos 27 milhões de visitantes por ano nas nossas lojas, que é fantástico. Temos um site também bastante pujante, que já tem 30 milhões de visitantes únicos, muito forte, também com uma capacidade de investimento por trás importante. Eu acho que o segredo está, agora, olhando para este consumidor, como é que a gente integra isto tudo. Nós estamos na distribuição já há algum tempo, dizíamos, e aprendi isso nos livros, quando se dizia, então, mas qual é que é a principal regra da distribuição? Nós dizíamos que eram os 3 L's, não é? Que é localização, localização e localização. Não é? Isso era o principal. A gente abriu uma loja no Colombo e os clientes entravam e compravam. Hoje em dia já não é essa a regra, e eu internamente costumo dizer que agora é também assim, um palavrão, que é o ATAWAD, não sei se já ouviram falar, que é o Anytime, Anywhere, Any Device. Isto sim, sejamos nós capazes, um pouco como dizia no estudo, eu acho que essa é a regra da distribuição, sabendo nós que as lojas têm o seu papel e como é que nós podemos trazer as valências e a força do canal físico para o online, no nosso caso concreto, o expertise das nossas equipas em loja, como é que pode vir para o online e como é que o online da sua conveniência pode vir para as lojas. Acho que isso é a regra de hoje. No caso da Zara ou da Bershka, essa transição far-se-á muito pela experiência de compra. Falou-se também aqui no estudo daquilo que é a experiência. É exatamente aquilo que... Não é a mesma coisa experimentar um vestido ou umas calças numa loja ou vê-lo só na net através da tecnologia, não é? Não, mas igual que a Cláudia dizia, aquilo em que acredito é que é juntar o melhor de dois mundos, e teremos o cliente que quer entrar na loja, experienciar e sair da loja sem contactar ninguém, e portanto pagará através da sua conta com as comunicações como é possível. E há o cliente que vai requerer a atenção da colaboradora tradicional. Ao cliente que entra na nossa loja e acaba por comprar online dentro da nossa loja e que ainda por cima escolhe voltar lá. Que percentagem de clientes serão esses? Tem algum número que possa partilhar connosco? Neste momento, Portugal continua a ter vendas online marginal, embora sejamos um dos países que mais consulta a página online, que é incrível, e eu creio que tem a ver com as formas de pagamento. Portanto, esta geração que gosta mais e é mais tecnológica, por outro lado, não acredita nos cartões de crédito e, portanto, o não
o não comprar online muitas vezes tem a ver com não usa cartão de crédito, tive más experiências provavelmente ou dos pais. Não se sentem seguros para Exato. fazer. Havia que trabalhar muito mais numa forma de pagamento de débito e não de crédito, mas isso é um outro assunto. Mas temos uma fortíssima penetração na loja online, embora depois compre dentro da loja. De todo modo, muitas vezes quando chega à loja e não tem aquele artigo, portanto uma colaboradora pode-lhe fazer o pedido online, portanto aí nesse momento ele paga. E portanto eu acho que o bonito é realmente poder conjugar todos estes mundos. É verdade também aquilo que a Cláudia dizia, nós temos muito mais compra na loja online, já feita diretamente do telemóvel, não do computador, portanto a pessoa não está à espera de estar à noite tranquila e fazer a sua compra, faz diretamente. Em qualquer hora do dia. A compra online também está a ser muito muito utilizada neste momento para as pessoas que querem garantir que aquela peça não foi experimentada por ninguém. E, portanto, que é a primeira que vai vestir. Isto muito. É muito específico desse setor. A Ana Paula deixou aqui um recado importante em termos de meios de pagamento, é que é preciso melhorar ainda esta sensação de segurança dos meios de pagamento na internet, porque há muita gente que não faz precisamente Às por vezes, desconfiar. mas às vezes não é só por não ter cartão de crédito. Pois, não é só por desconfiar, haverá aqueles que desconfiam e têm medo da clonagem, etc, mas o problema vai muito mais além. É a desconfiança no meio de pagamento em si, porque provavelmente houve endividamento em família ou não sei o quê. Esta nova geração dos 20 e poucos é alérgica completamente a cartões de crédito, não quer. E nota-se. Como é que se dá a volta a isso? A Mary quer-nos ajudar a responder como é que se dá a volta a uma geração que é alérgica a cartões de crédito, adora a internet, vai lá consultar, mas depois não adquire. No caso do Jume, não vai experimentar produtos alimentares, eventualmente alguma roupa que também vendem, não é? Como é que se está a volta a isso? Nós sempre vivemos neste dilema das novas gerações. Esta agora é uma ruptura maior que as anteriores. O setor alimentar naturalmente vive muito mais da família, daquilo que é o agrupamento, e não é tão atrativo falar de hipermercados para esta nova geração, naturalmente não é atrativo. Claro que estamos com ela, claro que mesmo com cadeia de hipermercados, quando lançamos, não é a mesma lógica, mas quando lançamos o Moda Jumbo e temos uma blogger, que é uma colaboradora interna que começou a lançar porque gosta e hoje que o anima e que mostra a tendência, mostra a moda e não só o produto básico que normalmente se encontra no hipermercado, nós estamos a entrar nesta realidade. Quando lançamos o Clube Pet Jumbo, estamos a entrar na informação, em consumidores diferentes e estamos a entrar. Sabemos que queremos manter a relação para que nos momentos concretos eles estejam ligados e acabem, porque vai chegar o seu momento de consumo e a sua experiência. Sobre os meios de pagamento, não considero que sejamos atrasados. Portugal no próximo ano naturalmente vai ter implementadas soluções de pagamentos por telemóvel, os testes estão a começar a ser feitos, há vários projetos que são muito interessantes e que vão dar isto, a tal base de confiança, que é a palavra que falta no meio disto tudo. Há muita gente que diz que é tecnologia, o medo da tecnologia. Eu leio mais a questão da confiança, parece-me que é mais confiança, facilidade, porque tem que ser muito fácil, não vale a pena, não pode ser complicado, não pode ser com N códigos, com N complicações, tem que ser uma solução que ajude naquilo que nós todos dizemos que é a experiência de compras. E a experiência de compras obrigatoriamente tem que ser simples. Mas vamos chegar, e penso que 2015 os avanços, seja em Portugal, seja no exterior, estão a acontecer, e aí vão acontecer novas realidades, com uma preocupação. Nós não podemos falar de omnicanal e depois não pensar em tudo. E, portanto, todas estas soluções têm que ser pensadas na lógica do físico, mas também na lógica do digital e que deem globalmente estas soluções e parece-me que estamos no bom caminho. A tecnologia também não pode ser, nós somos um setor maduro, nós somos um setor que não pode fazer as pequeninas experiências, o cliente não pode sentir que estamos continuamente a experimentar e a recuar, nós temos que ter alguma maturidade em tudo aquilo que lançamos. No interno não, isso é fazível, mas naquilo que lançamos para o cliente, naturalmente, as coisas têm que estar testadas, robustas, dando confiança, dando segurança e talvez isto. Agora, não estamos atrasados quando pensamos em caixas tradicionais, porque há muitos clientes que continuam a querer uma colaboradora a atender, tê-lo, uma caixa em que o cliente paga,
e tem essa liberdade de pagar. A Caixa do Registro Total, e nós temos isto. Portanto, em termos tecnológicos, há de facto várias tecnologias que ainda não estão cá, vão chegar cá naturalmente, mas não estamos... o mercado português não está atrasado, na minha leitura não está... Está a seguir o seu passo, globalmente. Vamos estar muito avançados até em termos tecnológicos, não é? Tiago, queria aproveitar o facto de ter uma experiência de marketing para lançar a seguinte questão, e que é um desafio também para o retalho, que é como comunicar numa era tão digital e tão multiplataforma. E eu, vindo da área dos mídia, bem sei quanto caem as audiências hoje em dia das televisões, dos jornais, até das revistas, apesar de um bocadinho menos. Onde é que o retalho vai anunciar daqui para a frente? Quais é que vão ser as apostas? Mais uma vez, as pessoas mudam a forma de fazer as coisas e, portanto, nós mudamos a forma de comunicar. Hoje, a tecnologia permite-nos, sem dúvida, ser muito mais, comunicar pessoalmente, diretamente com a pessoa, ser relevante, saber se a pessoa gosta de receber SMS e se reage ou se não gosta, se recebe notificações no telemóvel, que tipo de promoções e que produtos é que compra, se vai online, que palavras é que pesquisa, quando é que podemos comunicar. Portanto, do ponto de vista de comunicação, parece-me que este mundo digital, obviamente que muda as coisas, mas dá-nos instrumentos não só para falarmos com as pessoas de forma individual, como também para percebermos qual é que é o impacto daquilo que fazemos e do que comunicamos nas pessoas. Nós hoje sabemos muito melhor se as pessoas viram a mensagem, se reagiram à mensagem, se compraram na sequência da mensagem. Portanto, quer do ponto de vista dos meios que temos para comunicar, como para os meios que temos para avaliar a eficácia da comunicação, que era um dos problemas grandes da publicidade no modelo do século XX, temos hoje um mundo de oportunidades, portanto acho-se muito mais... E neste processo transformacional, o que é que a UELS faz hoje e o que é que deixou de fazer em termos de comunicação? Deixou de Nós somos uma marca muito nova, não parece, não é? Mas fizemos agora 4 anos, mas curiosamente somos uma marca pouco digital. Nós sentimos que tínhamos que executar muito bem em loja, porque as pessoas estão nas lojas, e depois então temos tido um site com o Continente, temos estado com o Continente há 2 anos, a vender muito bem no Continente Online, lançámos um site este ano, em outubro, não estamos no Facebook ainda, porque achamos que há aqui um tema de execução e há um tema de utilizar a tecnologia, por exemplo, através do cartão Continente, que nos pareceu muito mais óbvia enquanto prioridade, enquanto forma de chegar e comunicar com os clientes. Na realidade, nós todos os meses comunicamos através dos cupons. Eu acho é que realmente muda a forma de comunicar. Deixa-me só fazer aqui um comentário ao que foi dito relativamente ao tema da relação do online e do offline. Peço só que seja breve, que é para conseguirmos ainda falar todos um bocadinho sobre o tema da comunicação. Muito rapidamente, mas também aqui uma provocação. Eu acho que nós olhamos e gostamos muito dos modelos que são internacionalmente, porque a tecnologia é nova e, portanto, nós temos que perceber o que é que o mundo está a pensar. Falávamos na long tail, que já toda a gente esqueceu, do Chris Anderson, há 6 anos ou há 10 anos. Agora falamos do Omnichannel, da Harvard Business Review. Portugal, o retalho é uma coisa local. Portanto, nós em Portugal temos uma dinâmica e a relação do online e offline é muito diferente. Eu acredito que nos Estados Unidos é muito mais relevante fazer uma compra e mandar vir a casa quando temos uma loja a 30 ou 40 km de distância, ou quando, como temos quem vive em Lisboa, para não falar na UELS, que temos 150, mas mesmo a FNAC tem uma FNAC a 2 km e, portanto, a conveniência é encomendar e escolher online pacificamente e depois ir levantar a loja e não estar à espera um dia. Portanto, a relação do online e offline é muito local. Eu acho que nós estar à espera e não ter que pagar, que também é outro fator determinante, não é? Sim, acho que aí o tema pode ser ou não. Há muitos que têm entrega gratuita e ainda assim as pessoas preferem buscar a loja porque é mais rápido. Portanto, aqui o tema da dinâmica online-offline em Portugal é muito relevante a componente da nossa geografia, da forma como as pessoas vivem em Portugal. E é muito diferente e não podemos usar de forma cega os modelos americanos. Acho que nos podem inspirar e ajudar a pensar, mas as coisas são diferentes. A experiência que tem a Cláudia, ou que terá a Inditex, porque a Inditex também é muito simples de comprar online e buscar à loja, a experiência que têm as retalhistas é diferente da do Continente ou será diferente da do Jumbo. Não porque as pessoas não possam ir buscar ao Continente e não seja prático, mas quando as pessoas fazem uma encomenda de 30 ou 40 sacos de supermercado, é mais cómodo ir a casa. Portanto, há muitas variáveis e o desafio que eu também gostava de deixar era pensarmos que em Portugal a dinâmica online-offline é muito diferente, porque a geografia também é muito diferente. E era o comentário que eu queria fazer aqui. Obrigada, Tiago. Cláudia, uma vez que tem experiência quer em Portugal, quer em Espanha, há grandes diferenças entre estes dois mercados naquilo que o Tiago falava? Há comportamentos diferenciados ou não? A penetração de tudo o que é e-commerce em Espanha é significativamente superior. A adesão ao mobile e a penetração do mobile é fortíssimo. São dos países de maior aceleração a nível já de mobile commerce, ou seja, de compra mobile. Isto que nós dizíamos, nós temos muita gente a aceder via mobile aos nossos sites, mas
ainda numa de pesquisa, de saber mais. A penetração do mobile commerce ainda já começa a dar os seus passos, mas é ainda marginal. Em Espanha não, já é bastante relevante. A utilização do telemóvel é uma coisa importantíssima. Pegando no ponto que referi... Queria também colocar a questão em relação à comunicação, até porque a Cláudia, enfim, fez o favor de partilhar comigo um vídeo de um projeto chamado Estante, que é um meio de comunicação da FNAC, que é uma revista em papel, mas que também está online e que é divulgada online. No entanto, não deixa de ser uma revista em papel. E eu, ao ver o vídeo, questionei-me, bom, afinal, as revistas em papel que diziam que eram arcaicas e eram uma coisa do passado, ainda servem para comunicar as marcas. Que dicotomia é esta entre o mundo tradicional e o digital? Eu acho que é mesmo que dizíamos entre o off e o online. Nós lançámos esta aventura este ano, um projeto editorial, de lançar uma revista para divulgar o livro e aproximar quem gosta de ler com os autores, com o autor, o escritor em si. Achamos que havia essa lacuna no mercado nacional e achamos que nós tínhamos essa responsabilidade de fazer. E na altura toda a gente dizia, mas façam uma comunidade, algo online, digital e tal. E nós fomos pelo passo contrário, lançámos esta revista. E o exemplo que eu partilhei com a maneira como tivemos de divulgar, pegámos no conteúdo que estava nesta revista, e eu acho que isso é que vai ser importante para o futuro, é o conteúdo, não tanto o formato, mas pegámos nesse conteúdo e disseminámos via YouTube e Facebook. E foi dos filmes mais vistos no Facebook e nas redes sociais. Chegou a ter mais de 2 milhões e tal de visualizações, não é? Ativas, com a gente a comentar, porque efetivamente tinha lá uma entrevista do Lobo Antunes fantástica, não é? E as pessoas gostaram de chegar lá de uma maneira diferente. Eu imagino isto há uns anos atrás, em que a gente, se calhar, era impensável pôr um filme destes na televisão, a gastar uma fortuna para divulgar isto. E eu acho que é esta forma de como nós temos que ver como é que chegamos ao nosso consumidor, que temos que ser inteligentes. Dou só este exemplo muito concreto desta aproximação dos new media. Nós temos nos nossos fóruns constantemente showcases, né, apresentações de livros. Uma das coisas muito simples que fazemos é ter, por exemplo, uns Dead Combo, que é um grupo fantástico, a fazer um lançamento, um showcase nas nossas lojas. Temos ali, se calhar, 50 pessoas, mas só o simples facto de gravar e de colocar no nosso Facebook, onde já temos mais de 600 mil fãs, e as pessoas estarem em casa ou no seu telemóvel a ver live o showcase dos Dead Compo no Norte Shopping. Está a ver? E isto acho que é único, e sabemos nós, distribuição, utilizar as tecnologias de forma inteligente para aproximar o nosso consumidor com a proposta de valor que as marcas têm. E será que ações como essa fazem as marcas afastarem-se dos mídias tradicionais ou dos anúncios tradicionais para optarem por esse caminho? Eu acho que não é afastar. O cliente é que decide, é que vai decidir isto. Não somos nós, nem os próprios mídias, não é? O cliente é que vai decidir que meios é que ele está a ver. Cada vez vê-se menos televisão, acho que isso é um facto. Acho que temos que ser nós a perceber que meios, para cada segmento de cliente, que meios é que eles estão a ser utilizados e impactados por eles. Sabemos nós, de forma inteligente, utilizar, não ter uma fórmula única, mas ter várias formas para utilizar. O Facebook é um exemplo concreto. A pirâmide etária da FNAC anda ali dos 30 e 45 anos, o grosso, não é? E nós, há uns anos atrás, o Facebook é giro, toda a gente está no Facebook. E dizia, ok, e mais uma vez, as nossas equipas jovens temos que estar. Hoje em dia já descobrimos uma razão útil para estar no Facebook, é que a pirâmide etária dos fãs da FNAC no Facebook é entre os 20 e os 22 anos, e esses não veem os nossos filmes na televisão, não ouvem os spots rádio, não sequer veem SMS, esses miúdos não veem SMS. É uma forma que a marca tem de chegar, se calhar de forma diferente, com conteúdo diferente, a este segmento e este target, esta faixa etária. Ana Paula, no caso da Zara e da Inditex em geral, não é? A Zara, a Bershka, as marcas que têm, como é que as redes sociais pesam no contacto, na comunicação com os clientes e, eventualmente, que investimento, se puder partilhar, que investimento é que tem sido feito nesse sentido? Sempre se disse que a Inditex não fazia publicidade. Exato. Eu já não pergunto por anúncios de televisão. E nós sempre dizíamos que tínhamos a nossa própria forma de comunicar com os clientes.
e que investíamos, mas investíamos de uma forma diferente enquanto se considerasse que esse era o caminho, não é? E, portanto, nós investíamos em a roupa mais barata e, portanto, não gastávamos aí em localização, bom, e temos que nos adaptar. E claramente neste momento nós comunicamos muitíssimo, as marcas, principalmente as marcas mais jovens, comunicam muitíssimo através de Facebook e redes sociais. Não há como não fazer. E, portanto, é um dos canais neste momento utilizados. Continuamos, claro, com as lojas físicas e com um tipo de comunicação que acreditamos que é locais espaçosos, outros tipos de lojas, mensagens diferentes. Por exemplo, a Cláudia ficou muito... Uma experiência que teve na Pull&Bear gostou imenso pelo tipo de loja e, portanto, isso é uma forma de comunicar diferente. Neste momento, as lojas acabam por ter outro tipo de coisas e a pessoa vai passeando pela loja e vai vendo. Mas as redes sociais têm um impacto muito, muito, muito forte. E no caso da Auchan, como é que se comunica com estes novos clientes? Ainda fazem algum anúncio tradicional em televisão e também em papel? O que é que está a mudar na vossa política de comunicação? Uma evolução lenta, não há uma ruptura. O nosso canal preferencial continua a ser a loja e na loja a tecnologia ajuda muito. Hoje ter uma rede de TV interna e poder comunicar soluções, as receitas, degustações, portanto internamente investimos e as tecnologias ajudaram muito nisto. No restante continua a ser de facto o investimento nos meios de comunicação tradicionais, continuamos ainda a falar para a grande massa, para o grande volume de pessoas e utilizamos a televisão menos que tradicionalmente. Utilizamos os folhetos, mas naturalmente já não é só o papel, também fazemos a digitalização e começamos a utilizar. Fazemos algum investimento, mas hoje equilibrado dentro das diferentes realidades. Não há um movimento global para as redes, sendo que pontualmente as coisas podem acontecer, mas não numa tendência global. Ainda utilizamos muito os meios tradicionais, porque apesar de tudo a mensagem passa e continua a passar. A lógica da relação, o papel ainda tem peso. De alguma forma seria muito mais agradável dizer que o papel hoje não é necessário, mas hoje digitalizamos, mas ainda precisamos de papel para comunicar. A prova disso é a estante da FNAC, não é? A diferença depois está nos conteúdos, como nós dizíamos há pouco, e eu fico contente como jornalista da área de imprensa escrita de saber que ainda há estas apostas tradicionais. Bom, nós já temos aqui uma série de questões que fizeram o favor de enviar aqui para a app da APDC. Vou tentar, não sei se vamos conseguir colocar todas, vou tentar colocar sobretudo aquelas de temas que tocámos, mas que se calhar não foram devidamente debatidos e que pode alguma destas questões ajudar nesse sentido. Por exemplo, há uma pergunta que tem a ver aqui com a comunicação e com a relação com o cliente bem interessante e que eu vou colocá-la ao Tiago. Sendo o envelhecimento da população uma tendência demográfica, de que forma se adequa a tecnologia para facilitar o processo de compra nas lojas, no acompanhamento do cliente com menos disponibilidade de se informar? É uma questão que é colocada pelo Ricardo Andrade. Obrigada, Ricardo, e que realmente tem tudo a ver com a ELSE, porque muitas das pessoas que irão lá, enfim, terão um pouco mais de idade, vão procurar alguns medicamentos e não se informaram, provavelmente, nos sites ou na Amazon, ou não foram ver a Apple TV ou projetos deste género, não é? Exatamente. Nós relativamente à população mais sénior, temos uma abordagem mais tradicional, ainda assim, e como referi, o facto de mandarmos cupons pelo correio é suficientemente em cima daquilo que são os hábitos já das pessoas, não estamos a exigir à pessoa tipo de comportamento diferente e, portanto, toda essa componente relacional consegue manter-se, se calhar, por um meio mais tradicional e mais óbvio. Relativamente às lojas em si e no que toca essencialmente ao ELSE, a preparação das pessoas para falar com esse público é uma preparação diferente, tem que ter uma abordagem muito diferente, mas passa muito mais por temas comportamentais do que por algo de... Mas são formadas nesse sentido ou depende um bocadinho do bom senso de cada um? O tipo de conversa que é preciso ter, a forma como se explica as coisas, o que nós temos de estar também disponíveis para ouvir essas pessoas é muito diferente do que um cliente mais jovem que entra e compra um medicamento e sai. Até a nossa capacidade muitas vezes de fazer cross-selling, o tipo de produtos que vendemos, como vos disse, temos cerca de 15 mil referências em 100 metros quadrados e, portanto, temos produtos muito diferentes para diferentes targets. Portanto, eu diria que a tecnologia, neste caso, não tem aqui um papel tão relevante como nas gerações mais novas, mas ainda assim é um papel central
no tema do programa relacional e também na forma como nós preparamos as pessoas para atender esse target. Muito bem, muito obrigada, Tiago. Há aqui uma questão que tem mesmo a cara da Cláudia e vou lançá-la à Cláudia, colocada pelo Alexandre Festas. Obrigada, Alexandre, pelo envio da questão. É um problema para a economia portuguesa que haja cada vez mais portugueses a gastar o seu dinheiro fora de Portugal devido aos preços mais vantajosos apresentados em lojas online estrangeiras. Estou-me a lembrar da Amazon, por exemplo, apesar dela não vir aqui. Que mecanismos podemos nós utilizar para lidar com a concorrência de retalhistas estrangeiros ou não, que operam exclusivamente online e que, cortando o middleman, conseguem oferecer preços mais competitivos face a retalhistas nacionais com lojas físicas e virtuais, apesar da escala do negócio? Ora bem, a FNAC tem uma escala enorme de negócio, está em expansão, tem muitas lojas, mas tem de lidar com isto. Como? Sim, acho que é uma pergunta extremamente pertinente e comparando com há 16 anos atrás, quando entramos, e a concorrência era muito local, não é? Hoje em dia, sobretudo no nosso métier, não é? O cliente está em casa e ele quer amanhã o último jogo que saiu, o Call of Duty, por exemplo, e vai online e consulta tudo o que há e efetivamente pode trazer da Amazon UK e em 48 horas ou 24 horas tem em casa e até se calhar com portes grátis. Por isso a nossa concorrência, eu costumo dizer isto internamente às nossas seguidores, é que não é desprezando a concorrência local, mas é o mundo inteiro. E é isso que temos que estar preparados. Há um ponto e que eu acho que a nível europeu está-se a pensar nisto, eu acho que é um ponto de dor e muito crítico, é que são estas empresas todas que falamos, sobretudo pure players, que não pagam um único imposto nos países onde nós estamos, e a FNAC assume os seus compromissos, nos países onde está, mas temos estes grandes players, pois o contributo que deixam a nível empresarial para a sociedade, para o desenvolvimento da sociedade local, é zero. E isso eu acho que é uma reflexão que eu acho que já está hoje na ordem do dia a nível da União Europeia. Fala-se das Irlandas, dos Luxemburgos, etc. E eu acho que é um ponto essencial. Falo da Amazon, falo de outras, né? de outras empresas. Pronto, respondendo concretamente à sua pergunta, temos de estar preparados para isso, não é? Sabendo que o cliente hoje, e eu não digo que ele não seja leal ou menos fiel, acho que não é isso, ele é até muito mais exigente. Porque ele até gosta da marca FNAC, mas ele acha que tem que ter o produto na hora ou no dia seguinte, e nós temos que nos preparar para responder a essa exigência do cliente. No fundo, a Cláudia lançou aqui também um repto para um lobby político forte nesse sentido, não é? De estar atento a essa questão, seja na União Europeia, seja nos restantes países do mundo, Há empresas destas, para ter, não é? Tocar aqui uma ferida, que dão prejuízo em alguns países onde estão, que é uma coisa surreal, sabendo nós quanto é que faturam na sua primeira linha e depois dão prejuízo. Eu acho que é um assunto muito sério, acho que é um assunto muito, muito sério, que está na ordem do dia. Eu acho que vai ter que alterar nos próximos anos. Outra questão pertinente, e curiosamente as perguntas vêm quase que uma para cada, havendo muitas, são muito distribuídas, há 2, 3 para cada, o que é ótimo, facilita-me imensa vida, obrigada pela vossa diversidade. No caso da Inditex, há aqui uma pergunta do José Antunes, que é: consultar as lojas online não pode ser só window shopping a partir do sofá? Este window shopping depois traduz-se em dinheiro, traduz-se em negócio ou não? Eu acho que se traduz de todo modo. Eu creio que a pessoa no sofá consegue, é o mesmo que nós quando queremos mobilar uma casa, hoje em dia já ninguém pensa em não consultar no sofá o site do IKEA. Exato. Portanto, a pessoa que está a consultar a loja online e vê quais são, acho que consegue poupar tempo quando chega à loja, mesmo que não compre online, quando chega à loja, aquilo que faz, a pessoa vai e diz exatamente o que é que anda à procura e o que é que quer ver e em que cor quer. E, portanto, acaba por, inclusive, auxiliar o trabalho da loja, mas normalmente gera venda, sim. Portanto, é compensador esta visita através do sofá. É. E outra pergunta que vamos colocar, sendo a última, já estamos até além de um bocadinho do tempo, mas eu não posso deixar de colocar esta questão porque acho que é pertinente e ainda não a debatemos aqui. É uma questão colocada pelo Filipe Ribeiro e pergunta: quais os desafios que traz o e-commerce, nomeadamente na vertente da logística e transporte? Ora bem, o Grupo Auchan tem
esta vertente, enfim, em grande escala, não é? Quais são os desafios deste e-commerce nesta área? É uma das equações mais difíceis hoje em dia, a questão logística. E como é que isso está a mudar? Se puder dar algum exemplo prático. A nível de back-office, a evolução logística é enorme. E, portanto, quando há uns anos atrás julgávamos que tínhamos chegado a níveis de performance já muito elevados, nós hoje, a tecnologia está a permitir coisas, mesmo à pequena escala, porque antes era necessária a grande escala, e hoje mesmo à pequena escala há imensas vantagens competitivas. Portanto, a cadeia de valor continua a existir e nós continuamos a ganhar. Na parte de back-office, preferia centrar, ligado a isto, naquilo que é hoje um dos grandes desafios, que é chegar à casa dos clientes, e o online. Portugal talvez a escala seja diferente, mas hoje já pesa. Hoje nós não podemos olhar só para o nosso site alimentar como está lá, temos que estar. Não, hoje é importante tê-lo, hoje olhamos para ele como um outro canal, uma outra realidade, uma outra loja, um outro circuito de cliente. O grande debate do online é, de facto, a sua logística, seja no interior da atividade, porque nós estamos a fazê-lo essencialmente dentro das lojas, e isto é um processo logístico que come muito tempo e, portanto, envolve muitos meios que não têm a produtividade que ainda é necessária, e temos que evoluir muito nisto, mas principalmente o transporte, e essa, de facto, é uma grande equação. Tem havido evoluções. Hoje estamos a fazer a proposta de o cliente já encomendar online e depois ir levantar ao parque de estacionamento da loja para tentarmos ultrapassar esta questão, mas respostas há muitas, mas não uma resposta. Continua a ser um grande desafio o chegar ao interior das cidades e conseguir. Agora, há muitas pistas e muitas delas a ser desenvolvidas, com pequenos pontos de entreposto, com pequenas entregas, mas são pistas, e hoje em Portugal nem sequer o estamos a fazer, mas é um debate. Vai ser o grande debate, é como é que chegamos. Depois pode-se falar de outras tecnologias, de outras soluções, mas não é uma equação resolvida. A logística do online, para nós, na vertente alimentar, que tem preços médios muito baixos, é complexo. Assumidamente ainda é um desafio. Um desafio. Bom, como vemos, há muitas questões ainda por responder no que toca à tecnologia e ao retalho. Provavelmente para o ano podemos voltar a repetir o debate para ver a evolução. Deixo a sugestão ao Rogério Carapuça para este debate não sair destes congressos da APDC, porque o retalho realmente mexe com as nossas vidas e faz parte dela. Não queria deixar de agradecer a todas as pessoas que enviaram perguntas muito pertinentes, são todas muito válidas e interessantes, não podemos colocá-las porque o tempo já vai para além do limite. Quero agradecer aos nossos oradores, o Tiago, a Cláudia, a Ana Paula e o Américo. Obrigada pela partilha de conhecimento, de experiência e de tendências, que é isso que nos traz aqui hoje. E, em nome da organização, muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença.